Você pode se juntar a mim em um momento de oração? Pai, somos gratos por estar em Tua presença entre o Teu povo. Por ter essa oportunidade de voltar a atenção de nossas mentes e afeição a Ti. E Te glorificar por tudo que Tu és e pelo que tens feito. O Teu privilégio de entrar em diálogo que chamamos de adoração, onde dizemos coisas para Ti e sobre Ti, que sabemos e cremos como verdade. Esperamos ansiosamente por esse momento, onde Você, depois disso, fala conosco claramente e poderosamente através da Tua palavra. Até o fim de nossas vidas, seremos tocados e desafiados a mudar e sermos transformados, conformados à imagem de Cristo. E até esse momento que chegamos, confessando a Ti, Senhor, que precisamos desesperadamente de uma palavra Tua, que nós somos inadequados, somos pecadores, somos limitados, somos finitos, não temos poder algum, e sem Ti não podemos fazer nada, nada. Então fala, Senhor, aos Teus servos que de fato estão ouvindo e desejamos ouvir e nos atentar ao que dirás. Oramos por essas coisas que acreditamos que estão de acordo com a vontade, a natureza e a autoridade de Jesus, que é o Cristo. E todo o povo de Deus diz amém. Então, bom dia. Estou honrado de estar aqui com vocês nesta manhã. Eu esperei por isso por um bom tempo. A única dificuldade, obviamente, é que, vocês sabem, eu olho para baixo, eu vejo, por exemplo, o Dr. Carson aqui. E estou tentando achar uma solução, que eu repito o que ele diz o tempo todo. Vocês sabem, você copiar o cara enquanto ele está sentado ali, ou... Vocês sabem, me dê licença por um minuto. Tudo bem pra você? Tudo ok? Tudo beleza? Ok. Tudo certo. Só tinha que resolver isso, sabe? E para ser sincero, é uma honra para mim. E meu objetivo, enquanto oro por isso, enquanto luto sobre isso, a riqueza do conhecimento, a riqueza da informação, enquanto luto pelo tesouro dos homens que se juntaram nessa conferência e pensei sobre a minha parte nessa conferência, minha oração foi: Deus, me dê graça para me levantar, falar e calar a boca e fazer isso rápido. Então essa é a minha intenção aqui, nessa manhã. Então podemos seguir em frente com isso e continuar a sermos abençoados, às vezes sobrecarregados. Eu fui tremendamente abençoado na noite passada, e para os que estavam aqui na noite passada, vocês sabem do que eu estou falando, nós tivemos um início feroz. Então estou ansioso pelo restante dessa conferência, tanto quanto puder ficar e ser parte dela. Eu quero fazer meu trabalho e falar sobre a supremacia de Cristo e a verdade no mundo pós-moderno. Agora, esse é um título irônico: a supremacia de Cristo e a verdade no mundo pós-moderno. Porque se você sabe alguma coisa sobre pós-modernidade, você sabe que a palavra verdade, às vezes, é difícil de alcançar e é difícil de se juntar com a epistemologia pós-moderna. Mas se é difícil de se alcançar ou difícil de certa forma incorporar a epistemologia pós-moderna, não é realmente um problema iminente. Porque a primeira parte do título, a supremacia de Cristo, é um problema iminente. Veja, pós-modernismo não é o que é supremo nesse mundo. Cristo é que é supremo nesse mundo. Então, se existe um problema entre Cristo e a pós-modernidade, adivinha quem ganha? O dia todo, todos os dias e 2 vezes no domingo. Existem 2 cosmovisões principais e concorrentes na nossa cultura. Essas 2 cosmovisões principais e conflitantes têm sido chamadas por diferentes títulos. Mas por essa manhã, me deixe, de certa forma, distingui-las desse jeito. Existe o teísmo cristão de um lado
E esse humanismo secular, essa versão pós-moderna de humanismo secular, do outro lado. E mesmo que isso seja simplificar demais, me acompanhe por um momento. Porque o que eu gostaria de fazer é, de alguma forma, como preparar ambiente para você, e olhando para essas duas cosmovisões conflitantes, e aí direcionar o que eu gostaria de chamar perguntas cruciais sobre a vida, na perspectiva dessas duas cosmovisões, e observar o que as escrituras têm a dizer a respeito dessas perguntas cruciais. Enquanto me refiro, eu quero olhar para elas categoricamente. Nós vamos olhar para elas, das principais categorias, e como eles respondem a questões de Deus, a questão dos homens, a questão da verdade, a questão do conhecimento e a questão da ética. E existem alguns que adicionaram algumas outras categorias da cosmovisão, mas por agora essas 5 serão suficientes. Quanto à questão de Deus, por exemplo, o teísmo cristão, obviamente, observa a questão da perspectiva teísta. Existe um Deus que é necessário, inteligente, soberano, um ser todo-poderoso. Do outro lado, no entanto, esse humanismo secular pós-moderno é no seu cerne ateísta. Não existe Deus algum no humanismo secular. O homem é o ponto de partida do humanismo secular. Isso é um tanto irônico na nossa cultura, porque o humanismo secular é a cosmovisão predominante na maioria das pessoas da nossa cultura. Quando fazemos uma pesquisa americana, por exemplo, a maioria esmagadora diz que acredita em Deus. Apenas marque isso, voltaremos nesse assunto. Em segundo lugar, temos a questão da natureza do homem. O teísmo cristão vê o homem como criação especial, feita à imagem de Deus. Enquanto esse humanismo secular pós-moderno vê o homem como um organismo no celular aleatório. Um macaco glorificado que perdeu a maioria dos pelos e ganhou polegares opositores. Um acidente cósmico sem nenhum propósito verdadeiro. Quanto à questão da verdade, o teísmo cristão olha para a questão da verdade e diz que a verdade é absoluta. O que for verdade é verdade para todas as pessoas em todos os lugares e todos os tempos. Enquanto esse humanismo secular pós-moderno vai ver a verdade de uma forma diferente. O humanismo secular clássico vê a verdade através das lentes epistemológicas do materialismo naturalista. A natureza é um sistema fechado. Então, tudo que podemos saber, nós só podemos saber sistema fechado chamado natureza. É por isso que é inerentemente ateísta, porque se a natureza é um sistema fechado, então, por definição, não existe nada como sobrenatural. E quando você combina essas coisas, e não parece que você seria capaz de combiná-las, e se você acredita nesse tipo de materialismo naturalista, porque você em qualquer momento pensaria em se referir a ti mesmo como cristão, ou qualquer coisa parecida com o cristianismo, ou dizer que você tem fé em algum Deus, quando pela perspectiva epistemológica você exclui até mesmo a possibilidade de um Deus. Pessoal, acredita em mim quando eu digo isso. Existem muitas pessoas que abertamente fazem essa afirmação. Por exemplo, John Shelby Spong, no seu livro O Novo Cristianismo para o Novo Mundo, argumenta abertamente, a partir da perspectiva do materialismo naturalista, e ele argumenta que o que precisamos fazer é seguir em direção a uma visão não teísta de Deus. E se você pode me ajudar com isso, venha falar comigo depois. Mas nós evoluímos até essa perspectiva teísta. E precisamos continuar a evoluir até uma visão não teísta de Deus. Então, como resultado de forçar essa epistemologia, você tem um homem que passou 30 anos em ministério pastoral, foi professor da faculdade de teologia de Harvard, e diz coisas como, e eu abro aspas, eu não acredito que Jesus nasceu milagrosamente de uma virgem. Nem acredito que gravidez de virgem aconteça em qualquer lugar, exceto na mitologia. Eu não acredito que anjos cantaram para pastores dos campos para anunciar o nascimento dele, ou que ele fugiu para o Egito para fugir da ira do rei Herodes. Eu não acredito que o evento que os cristãos na Páscoa foi a ressurreição literal do corpo de Jesus morto há 3 dias.
É isso que acontece quando você se veste com roupas de sacerdote, mas se firma nesse tipo de epistemologia secular humana, que vê a natureza como um sistema fechado. E o homem não é nada mais que uma besta intrigada. Sob a visão da ética, bem, o termo cristão enxerga a ética como absoluta, enquanto o humanismo secular, esse humanismo secular pós-moderno, enxerga a ética como cultural e negociável. O que é ético na sua cultura não é necessariamente o que é ético em outra cultura. E cada cultura negocia a sua própria ética. Em cada período temporal, cada período histórico, negocia a sua própria ética. Consequentemente, muitos professores de história que estão reluzentes em dizer que a Alemanha nazista fez a sua tentativa de exterminar os judeus foi antiético, porque de alguma forma isso se encaixa com a base da ética negociável deles, dentro do contexto da cultura e do tempo deles. E com essas duas bases, eu quero que observem como isso se explode na vida real. E como direcionamos esse assunto na verdade e a supremacia de Cristo e a verdade no mundo pós-moderno. Eu acredito que cada ser humano que já viveu ou viverá está perguntando. Perguntou ou perguntará? 4 perguntas básicas. E são as mesmas 4 perguntas básicas. Não importa onde você more, seja na Ásia, na África, na Europa ou aqui, na América do Norte. São as mesmas 4 perguntas básicas se você viver no século I ou no século XXI, ou se o Senhor tardar, você viva no século 31. Essas são as 4 perguntas. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual o problema do mundo? E como esse problema pode ser corrigido? Talvez nem todos nós articularemos sobre essas perguntas, mas está na alma de todo homem lutar contra essas perguntas. Quem sou eu? Qual a minha natureza? Qual a minha essência? Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Qual é o problema do mundo? Porque é óbvio que existe um problema no mundo. E como esse problema pode ser corrigido? Que a ideia de um mundo que não pode ser corrigido é impensável, é insuportável. Mas permita responder essas perguntas primeiro, da perspectiva da nossa cultura. Então, iremos para o livro de Colossenses, no capítulo 1, e responder às perguntas da perspectiva do teísmo cristão. Se perguntarmos ao humanismo secular, pós-moderno, essas 4 perguntas temos essas respostas. Quem sou eu? E a resposta? Você não é nada. Você é um acidente. Você é um erro. Você é um macaco glorificado. É tudo que você é. Você é o resultado de processos evolutivos aleatórios. E é isso. Sem razão, nem explicação, sem propósito. E isso é tudo que você é. Por que eu estou aqui? Você está aqui para consumir e aproveitar. Tenha tudo que puder e faça o que te dá prazer. E não compartilhe isso. É por isso que você está aqui. E só isso que importa. Eu me lembro quando fizeram a pergunta de Lila Coca, quando Crosland estava no ápice. Ele estava fazendo muito dinheiro. Quanto dinheiro seria suficiente? E ele foi tão honesto quanto qualquer homem já foi. A resposta foi: mais um pouco. Sempre mais um pouco. Consumir e aproveitar. É por isso que você está aqui? Mas quando você junta essas duas coisas, os resultados são terríveis. Se eu não tenho razão nem explicação para a minha existência, se eu não sou nada além do resultado de processos evolutivos aleatórios, eu só existo para consumir e aproveitar. A única coisa que importa é ser mais poderoso que você.
E se você tem algo que eu preciso para o meu prazer, porque se você tem algo que eu preciso para o meu prazer, e eu sou mais poderoso que você, e não tem razão nem explicação na sua existência, então é minha incumbência tomar de você o que eu preciso para a minha própria satisfação. Nós já não vimos isso? Você já não viu isso sendo vivido mundo afora? Já não vimos a conclusão lógica desse tipo de darwinismo social? Já não vimos a cultura que um dia disse: existe uma raça que é muito mais evoluída que todas as outras. E porque os arianos são muito mais evoluídos que todos os outros, a incumbência dos arianos dominar e exterminar as outras raças para guiar a nossa evolução para o próximo nível. Para o próximo nível de evolução. Mas não os despreze. Não desdenhe dos cientistas e biólogos que olharam para os judeus como coisas e não pessoas. O objetivo de justificar o extermínio. Porque isso é exatamente o que os nossos cientistas e biólogos fazem com o bebê no ventre. O mesmo conceito de eugenia. O mesmo conceito de tudo que isso é. É uma protuberância de carne inconveniente. Ou ainda mais sinistro. Essa criança será gravemente deformada e, portanto, obstruirá sua capacidade de consumir e aproveitar. Ou pior, você é velho e debilitado. O fim está próximo. Você não tem só o direito de morrer, mas tem o dever de morrer. Nós podemos te dar esse coquetel e seus filhos não terão mais que cuidar de você. Quem sou eu? De acordo com o humanismo secular, eu não sou nada, porque eu estou aqui para aproveitar o máximo, consumir e aproveitar enquanto eu posso. Qual é o problema do mundo? Bem, se você perguntar ao humanismo secular qual é o problema do mundo, a resposta é bem simples. Ou as pessoas são insuficientemente educadas ou insuficientemente governadas. Esse é o problema do mundo. Ou as pessoas não sabem o suficiente, ou não são vigiadas o suficiente. Esse é o problema do mundo. Como esse problema pode ser corrigido? Mais educação. Mais governo. Essa é a única resposta que a nossa cultura pode dar. Ensine mais coisas às pessoas. O único problema com isso é que, se você pega um ser humano, pecador e assassino, e educa esse indivíduo, eles apenas serão mais sofisticados na habilidade de destruir. Bem, então precisamos governá-los mais. Sério? Quem está governando os governantes? A resposta a essas perguntas deixa os que aderem a essa filosofia em falta, vazios e carentes. Então, como respondemos? Estou tão feliz que você perguntou. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. E vamos ver como a Bíblia responde essas mesmas perguntas. Vamos ver como a cosmovisão cristã responde aos mesmos problemas. Vamos ver como a supremacia de Cristo pode ser aplicada às perguntas cruciais da vida. As perguntas: quem sou eu, por que estou aqui, ou qual o problema do mundo, ou como esse problema pode ser corrigido. Colossenses capítulo 1. Vamos começar no verso 15. Uma pergunta de cada vez. Pergunta número 1.
Quem sou eu? Vamos iniciar no verso 15. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, que principados, que a potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui está a ironia, a pergunta é, quem eu sou? E quase parece que o texto não responde a pergunta. Se você começar comigo, se você começar com os homens, a pergunta é, quem eu sou? Porque o texto começa com ele é. Por causa da supremacia de Cristo e a verdade. Veja, o texto começa com Cristo como Criador de todas as coisas. Então a resposta à pergunta, quem sou eu, começa com quem Jesus é. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o ícone, se você preferir. Ele é a representação exata. Ele é o retrato em carne e osso de quem Deus é. Ele é Deus nessa terra. Ele é Deus conosco. Deus entre nós. Ele é o Todo-Poderoso. Por ele, para ele, todas as coisas foram criadas. Ele é o Criador de todas as coisas. Que coisas? No céu, na terra, tronos, soberanias, principados, potestades, todas as coisas foram feitas para ele. Todas as coisas foram feitas para ele. Isso nos leva a João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que também nos leva a Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Se continuarmos a ler, encontraremos essas palavras maravilhosas. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quem sou eu? O humanismo secular diz que eu sou resultado de processos aleatórios. O termo cristão diz, eu sou a glória culminante da criação de Deus. O termo cristão diz, ele me conheceu no ventre da minha mãe. O termo cristão diz, eu não sou um acidente. Eu não sou o resultado de processos aleatórios. O termo cristão diz que quer eu seja alto e bonito, ou seja pequeno e não tão lindo, quer meu corpo funcione perfeitamente, ou que eu seja gravemente deformado. Eu sou a glória culminante da criação de Deus. E como resultado, eu tenho dignidade inerente, merecimento inerente e valor inerente. Mesmo cristão não pode compreender ideias como racismo, classismo e eugenia. O termo cristão olha para o homem negro, o homem preto, e o homem não tão preto assim, não tão negro. Você categoriza o seu mundo do seu jeito e eu do meu. Mas tudo bem se você não é preto como eu. Deus te ama como você é. E a pergunta sempre vem. Bem, e se esse é o caso, fica sempre no ar. Mesmo que as pessoas não perguntem. A pergunta se perdura pairando. E eu não gosto de perguntas pairando e perdurando. Eu digo, vamos dar um jeito nisso. E aqui vai a pergunta que paira e perdura. Você diz que no contexto, nos confins do termo cristão, não tem espaço para esse tipo de racismo, mas sabemos por fatos que existiram culturas que, por um lado, reivindicaram essa aliança com o termo cristão e, por outro lado, abraçaram o racismo, a escravidão. O que você vai fazer sobre isso? Eu não tenho que fazer nada sobre isso. Narrativa não é normativa. Não é porque aconteceu que estava correto. Aqui está o meu ponto. Isso parou. O que fez isso parar? Qual foi a cosmovisão fundamental que se levantou e disse, isso é inconsistente? Qual foi a cosmovisão fundamental que disse, estamos exercitando a dissonância cognitiva aqui?
Qual foi a conclusão fundamental que se levantou e disse: você não pode, de um lado, reivindicar aliança com o teísmo cristão e, de outro lado, desprezar homens pela cor da pele. Isso estava errado. Sim, estava errado. Mas de acordo com que padrão? Sobre o padrão da supremacia de Cristo. O humanismo secular não pode alcançar essa verdade. Mas quando alcançamos a supremacia de Cristo, não podemos escapar dessa verdade. Quem sou eu? Quem é você? A glória culminante da criação de Deus. Não importa o que já te disseram, o que te falaram. Não importa que sua mãe e seu pai olharam no olho e te disseram que você é um erro. Você é a glória culminante da criação de Deus. Eu nunca vou esquecer o momento que eu entendi isso. Pensei muito tempo da minha vida perguntando por quê. Fui criado por uma mãe solteira, adolescente, nos conjuntos habitacionais de Los Angeles. Ela tinha 17 anos quando engravidou de mim. Ela e meu pai se casaram brevemente. Mas ela acabou tendo que me criar sozinha quando eu tinha 1 ano. Me criando nos infestados de droga, infestados de gangue, conjuntos habitacionais de Los Angeles, onde naquele tempo a expectativa de vida média para o jovem preto era algo em torno de 24 anos. Frequentemente eu me perguntava por quê. Especialmente à luz da nossa cultura de hoje, que olha para jovens mulheres na condição da minha mãe e diz: seria irresponsável você seguir em frente com essa gravidez. Quem sou eu? A glória culminante da criação de Deus. Apesar das circunstâncias do meu nascimento ou do seu, apesar das dificuldades ou enfermidades com as quais você luta, apesar da sua classe ou posição na vida, por causa da supremacia de Cristo e da verdade, você é o que o Criador do Universo diz que você é. E por respirar o fôlego de vida, Ele diz que você tem valor. Ele diz que você tem dignidade. Ele diz que você tem merecimento. E Ele diz que eu devo reconhecer isso em você, tanto quanto em mim. Então, vemos a supremacia de Cristo e a verdade na primeira pergunta. Pergunta número 2. Por que estou aqui? Esse humanismo secular pós-moderno diz basicamente que estamos aqui para aproveitar o máximo. Não existe razão ou explicação. Estamos aqui para aproveitar ao máximo, consumir e ter prazer. É por isso que você está aqui, é o que eles dizem. Essa é a mentalidade predominante na nossa cultura, tanto dentro como fora da igreja. Essa é a mentalidade predominante que nos traz a esse lugar de um materialismo insaciável. Essa é a mentalidade predominante e dominante que faz com que as pessoas da nossa cultura, onde o resto do mundo olha para as crianças como bênção, olhamos para eles como uma praga, como um fardo. Enquanto as nações mais pobres do mundo falam sobre quantas crianças eles podem ter, falamos sobre quantas crianças podemos pagar. Temos casas grandes como nunca foram, e famílias pequenas como nunca foram. Carros, minivans. Por quê? Quando a nossa atitude quanto às crianças é um menino para mim, uma menina para você, e graças a Deus acabou. Por quê? Porque eles entram no caminho do nosso consumo e do nosso prazer. Eles custam muito. Isso é humanismo secular. O termo cristão houve a pergunta de por que estamos aqui
E responde isso de um jeito muito diferente. Novamente vamos à supremacia de Cristo. Veja a próxima parte do texto. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de morte, para ter a primazia em todas as coisas. Em todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, para ele. O propósito final de todas as coisas é trazer honra e glória a ele. Que ele tenha a supremacia em todas as coisas. Então quem sou eu? A glória culminante da criação de Deus. Porque estou aqui para trazer glória e honra ao Senhor Jesus Cristo. É para isso que eu existo. É por isso que você existe. É por isso que ele sopra em nós o fôlego de vida. Ele tem supremacia e preeminência em todas as coisas. Ele tem supremacia e preeminência na sua vida. Supremacia e preeminência na igreja. Supremacia e preeminência sobre a morte, sobre o inferno, sobre a sepultura. Supremacia e preeminência sobre tudo. Então, por que eu estou aqui? Não apenas para consumir e ter prazer. E ouça, permita dizer isso, claro. Deus não é contra você ter coisas. Ele é contra coisas terem você. Existe uma vasta diferença nisso. Mas nós existimos para trazer honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu tive o privilégio de ensinar em campos universitários ao redor do país. E essa é uma questão que eu amo trazer à tona quando lido com esses estudantes universitários, que a maioria deles vão àquele campus e tem uma coisa em mente. O que eu posso conseguir aqui que facilitará o meu consumo e o meu prazer. É por isso que a maioria muda de curso 3 ou 4 vezes antes de sair da faculdade. É assim que acontece. Você vem para a faculdade e tem o curso número 1. Geralmente o curso dos sonhos. Não tem nada a ver com suas aptidões. É um sonho. Eu conheço estudantes o tempo todo. Sempre dou um aperto de mão e faço algumas perguntas. Pergunto de onde eles são, o que estão estudando, em que ano estão. Eu passo por eles, aperto a mão. E aí, como vai? De onde você é? Eu sou de tua cidade. Legal, o que você estuda? Para medicina, microbiologia. E a próxima pergunta é: você é calouro, né? Pô, sim, como você sabia? Essa foi difícil, você não vai continuar no próximo ano. Mas de novo, se essa é a sua aptidão, não é de ti que eu estou falando. Estou falando se você está indo de cabeça e é o seu sonho por causa do prestígio dessa posição. É assim que você escolheu o seu curso número 1, o dos sonhos? Como escolhemos o curso número 2? Você pega a revista Fortune, descobre quem ganha mais, como é o nível de educação e você começa esse curso. E aí começa a ficar difícil. Como você escolhe o curso número 3? No seu segundo semestre, você entra no escritório do coordenador. Dá licença? E diz com licença. No que eu tenho mais horas? Acho que eu vou transferir para lá. Nesse momento, nosso curso é caiforologia. Que tal essa ideia radical? Deus te conheceu no ventre da sua mãe. Te deu uma mistura única de dons, talentos, habilidades e desejos. E como seria se agarrássemos à supremacia de Cristo e a verdade como se relacionando ao propósito da nossa existência? E ver com isso que toda a nossa educação, como diria Richard Baxter, que Cristo seria o princípio e o fim e o objetivo supremo de toda a nossa educação. E se olhássemos para nossos estudos como mordomia, e se criássemos nossos filhos não para irem fazer algo que nos deixaria orgulhosos,
Mas se os criássemos com olhos de águia para descobrir o caminho que Deus colocou neles, para então podermos pastoreá-los e norteá-los em direção a permitir Deus exprimir para fora deles tudo que Ele colocou dentro deles, que nós continuamente ensinamos e focamos na supremacia de Cristo e na verdade quanto aos propósitos existenciais deles. Ele é antes de todas as coisas. Por que você escolheu o seu último emprego? Foi por causa da supremacia de Cristo e da verdade? No que se relaciona ao seu propósito de existência? Ou porque pagava mais que onde você estava antes? Pastor, como você escolheu sua igreja atual? Foi por perseguir a supremacia de Cristo e a verdade. Em tudo. Inclusive, se relacionando com seu pastor ou por essa posição que é um pouco mais prestigiosa que a anterior. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quanto à próxima pergunta? É claro que tem algo errado com o mundo. Observe a próxima parte do texto. Que Deus achou por bem nele residisse toda a plenitude. Que havendo feito paz e sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que há sobre a terra, que há nos céus, e vocês que no passado, no entendimento, pelas obras más que praticavam. Stop, pausa. Qual é o problema do mundo? Vocês. Quero dizer, eu também, mas principalmente vocês. Inimigos do entendimento e pelas obras más que praticavam. Qual o problema do mundo? Você é a glória culminante da criação de Deus. Você foi criado para viver e dar glória e honra ao Senhor Jesus Cristo. Mas ao invés disso, você é inimigo daquele para quem você foi criado. Esse é o problema do mundo. Meus alunos vêm falar comigo o tempo todo. Depois de um semestre de filosofia, deveria existir uma regra. Você não pode falar de filosofia a não ser que você tenha mais de um semestre de filosofia. Se você não fez nenhum, tudo bem, pode falar. Mas se você fez um semestre, você está bagunçado. Você vai estar melhor se não fizer isso. E eles virão sem dizer coisa com coisa, eles inventarão coisas. Eu estou no campus para falar dessas questões, lidando com apologética. Eles querem me pegar sozinho. Me fazem essas perguntas, olham para mim e dizem. Só quero te perguntar uma simples. Se você acredita em um Deus que é onipotente e onibenevolente, como você considera a questão da Teodiceia? Qual respondo? Fez um semestre de filosofia, né? Sim, como você sabia? Porque se você não tivesse feito, você só diria: Deus é tão poderoso e tão bom, como coisas ruins acontecem. Mas eu não vou responder a pergunta até que você pergunte-a corretamente. Mas pensei a semana toda, como assim perguntar corretamente? Você não está perguntando apropriadamente. Como assim perguntar apropriadamente? É a minha pergunta. Você não pode me dizer como perguntá-la. Vou responder sua pergunta quando perguntá-la apropriadamente. Como pergunta apropriadamente? É assim que você pergunta apropriadamente. Me olhe nos olhos e pergunte isso. Como, na terra, um Deus santo e correto
pode saber o que eu fiz, pensei e disse ontem e não me matar dormindo na última noite. Se me perguntar dessa forma, podemos conversar. Mas até que pergunte dessa forma, você não entende a questão. Até que pergunte dessa forma, você acredita que o problema está lá fora. Até que pergunte dessa forma, você acredita que existe, de alguma forma, alguns indivíduos que deles e por eles mesmos merecem algo diferente da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Até que me pergunte dessa forma, até que você gire o roteiro e pergunte dessa forma e diga por que estamos aqui hoje. Porque Ele não consumiu e devorou cada um de todos nós. Cada um e todos nós. Por quê? Por quê? Ó Deus, seu julgamento e sua ira tardam. Quando perguntar dessa forma, você entende a questão. Quando perguntar de outro jeito, você acredita na supremacia dos homens. Como Deus ousa não empregar o poder dele em favor do homem todo-poderoso? Se você gira essa pergunta, você acredita na supremacia de Cristo. Como eu ouso roubar o ar dele? Porque o último ar que eu respirei foi emprestado dele. E eu nunca vou devolver. E quando você empresta algo que nunca devolve, você está roubando. Me diga que precisa de um momento e resolva isso agora. O problema sou eu. Sou eu. O problema é o fato de que eu não reconheço a supremacia de Cristo e a verdade. O problema é que eu começo com o eu como escala para todas as coisas. O problema é que eu julgo Deus baseado em quão bem Ele leva a minha agenda ao mundo. Eu acredito na supremacia do eu e verdade. E como resultado, eu quero um Deus que é onipotente, mas não soberano. Se eu tenho um Deus que é onipotente, mas não soberano, eu posso empunhar o poder dele. Mas se o meu Deus é onipotente e soberano, eu estou sob sua misericórdia. Quem sou eu? A glória culminante da criação de Deus. Tecido no ventre da minha mãe. Porque eu estou aqui para trazer glória e honra ao Senhor Jesus Cristo. Qual o problema do mundo? Sou eu. Eu não faço o que eu fui projetado para fazer. Como esse problema pode ser corrigido? Observe a última parte do texto. No verso 22. Uma das palavras mais lindas de toda a Bíblia. Agora. Eu precisava disso, amém? Amém? Você pode imaginar como a vida seria se declarações como essas nas Escrituras não fossem seguidas de porém, contudo, mas, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Como o problema pode ser corrigido? Vemos duas coisas no último conjunto de declarações.
Número 1, vemos que o problema pode ser corrigido pela morte expiatória, substitutiva e penal de Cristo. Em segundo, pela declaração do si, vemos que não pode ser corrigido de nenhuma outra forma. A supremacia de Cristo na verdade e na redenção. Nós vemos a supremacia de Cristo na sua exclusividade. Não existem outros meios pelos quais os homens possam ser justificados. Não existe outro nome sobre o céu dado entre os homens pelo qual seremos salvos. Cristo morreu pelo pecado de um justo e para que nos trouxesse de volta para Deus. Todos nós se tornaram como ovelhas. Cada um de nós tomou o seu próprio caminho, mas Deus fez com que a iniquidade de todos nós caísse sobre ele. Como o problema pode ser corrigido? Qual é a resposta? Qualquer outro sistema religioso no mundo, e novamente simplificando, mas me perdoe por conta disso. Qualquer outra religião no mundo, basicamente, você sintetiza com isso. Você precisa ter uma experiência religiosa, e a partir desse momento, você precisa fazer mais coisas boas que ruins, e esperar pelo melhor quando você morrer. Elas podem se diferenciar, e como essa experiência precisa ser, como definem, bom, mas no seu fim, eu preciso ter uma experiência. E desse momento em diante, eu preciso fazer tudo em meu alcance para fazer mais do bem e menos do mal. E ainda assim, não há certeza ou segurança. Eu lutei com isso. Como um jovem calouro na faculdade. Então aqui vai o que não contei a vocês sobre minha criação. Eu não cresci com cristãos ou no cristianismo. Minha mãe era budista budista praticante. Eu nunca ouvi sobre o evangelho antes da faculdade. Eu lutei com isso. E finalmente, aqui está. Tudo me diz que eu devo ter uma experiência religiosa. E aí fazer mais bem do que mal, esperar melhor e morrer. Deixa eu ver com isso. Número 1, eu não posso ser bom. Eu tentei. Eu não consigo fazer isso. Eu sou incapaz disso. Eu sou totalmente, radicalmente depravado. Sem sombra de dúvidas, não posso ser bom. Até quando faço coisas boas, que parecem boas, eu as faço por motivos errados. E isso destrói o bem que estava naquilo. Eu não posso ser bom. Segundo problema? E quantas coisas que eu fiz antes da minha experiência religiosa? Terceiro problema. Onde está minha garantia? A resposta? A supremacia de Cristo e a verdade. E a verdade com relação à redenção. Deus se fez como um não conhecedor de pecado algum para tomar os pecados antes de nós, para que nós tornássemos a justiça de Deus nele. A resposta? Depois de Deus, aparentemente, não ter levado esses pecados em conta, e os dias passaram. E como se fosse parecer, poderia haver dúvida da justiça dele. Como se fosse parecer, em algum lugar, poderia ser justo. Deus, como você pode alegar ser justo? E você não triturou Moisés, o assassino. Você não esmagou Abraão, o mentiroso. Você não pulverizou Davi, o adúltero. Como? Ó Deus! Apesar de ter existido um momento no tempo que alguma dessas perguntas poderiam ter sido legitimamente perguntadas, veio o dia em que Deus destruiu e matou seu filho. E satisfez sua ira, para que ele fosse justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Isso foi suficiente? Pelo pecado de Adão? Isso foi suficiente? Pelo pecado de Moisés? Foi suficiente pelo pecado de Abraão? Você pode ver as perguntas retóricas do Calvário. Isso foi suficiente? Pelo seu pecado. Isso foi suficiente para você reconhecer a supremacia de Cristo e a verdade com relação à redenção.
Não tem mais nada que poderia ser feito que permitiria Deus ser justo e o nosso justificador. Mas é em Cristo, na sua humilhação e sua exaltação. A pergunta é respondida. Como o problema pode ser corrigido? O que pode levar o meu pecado? Nada. Além do sangue de Jesus. O que pode me completar? Nada, nada. Além do sangue de Jesus, todo precioso e fluir, que me faz branco como a neve. Nada além do sangue de Jesus. Existe uma fonte cheia de sangue, drenado das veias do Emanuel. E pecadores mergulhados nesse sangue têm removida toda mancha de culpa. Como o problema pode ser corrigido? O sem defeito e sem mácula Cordeiro de Deus foi esmagado, rejeitado e morto para pagar um débito que não era dele, em favor de pecadores que nunca poderão pagar. Quem sou eu? A glória culminante da criação de Deus. Por que estou aqui? Para trazer glória e honra ao Senhor Jesus Cristo. Qual o problema do mundo? Sou eu. E todos como eu que se recusam a reconhecer a supremacia de Cristo. E vivem perseguindo a própria supremacia. Como o problema pode ser corrigido? Pela morte expiatória, substitutiva e penal do Filho de Deus. E através do arrependimento e da fé. Da parte dos pecadores. Você juxtapõe essas duas cosmovisões e algo muito interessante acontece. De um lado você é deixado vazio e sem esperança. Desse lado, o homem é deixado sem valor. Desse lado, você é deixado para perseguir sua própria satisfação e nunca encontrá-la. E do outro lado, você é precioso. Você tem um propósito. Mas você não tem poder algum. Mas tudo bem. Porque você foi comprado. Essa é a supremacia de Cristo e a verdade no mundo pós-moderno. Enquanto andamos pelas rodovias e atalhos e olhamos nos olhos sem vida dos indivíduos que compraram a mentira, vamos descansar seguros de que possuímos a resposta e somos possuídos pela resposta. A resposta é Cristo e a sua supremacia e verdade. Vamos descansar seguros de que aqueles que caminham sem rumo por essa vida nunca serão satisfeitos com as respostas que a nossa cultura tem considerado aceitáveis para se oferecer. E quanto mais fugimos da supremacia de Cristo, mais fugimos da única coisa que eternamente satisfaz. E a única coisa que basta eternamente. E vamos descansar seguros de que a supremacia de Cristo e a verdade também significam a suficiência de Cristo e a verdade. Nós pregamos Jesus, o crucificado. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego. Isso é a supremacia de Cristo e a verdade. Num pós-moderno, mundo pós-moderno, pré-cristão, moribundo, podre, decadente e ferido mundo.
Vamos, portanto, abraçá-lo e proclamá-lo apaixonadamente, confiantemente e implacavelmente. Porque, afinal de contas, é para isso que estamos aqui.